E nós vemos no versículo 7, não dos atributos de Deus, que nós sabemos que Deus tem 3 atributos que não tem em nenhum outro lugar, nenhum outro homem, nenhuma entidade, nada, que é onisciente, onipotente, onipresente. Mas essas características que nós lemos aqui são características que Deus tem, que nós temos, mas que outra entidade nenhuma tem. Deuses que se adoram por aí, que tem boca e não fala, é mudo, não faz nada, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e mesmo se colocar no óculos de 4 graus em cada olho não vai ver nada. Destaca-mas que não conhece, não diferencia um do outro. Qualquer um que parar na frente é a mesma coisa. De entidades que nunca desceram, que eu nem sei se tem poder para isso, e que muito menos tem o poder de segurar na destra de um e fazer subir. Características que Deus tem. A Bíblia fala no capítulo 3, versículo 7 do livro de Êxodo: e disse o Senhor. Se ele disse é porque ele fala. Aleluia. Aleluia. Nós servimos a um Deus que fala. E ele não fica preso à boca de ninguém. Ele fala o que ele quer. É o que ele quiser, ele vai falar. Pronto e acabou. Pastor, eu vou subir para a igreja hoje para ouvir uma palavra que vai massagear o meu ego. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas se Ele não quiser, irmão, prepara a lomba, porque Ele fala do jeito que Ele quer. Vai esvaziar a igreja, pastor, não vai nada. Porque quando Deus que fala, irmão, a igreja enche. Aquela mulher desceu ao meio-dia no poço de Jacó. E ela foi tendo revelações de Jesus Cristo que estava lá sentado. Até que chegou uma hora que Jesus Cristo falou assim: já teve 6, e nenhum desses é seu. Nenhum desses. Jesus falou claramente: tu está se prostituindo. Ele não ficou passando assim a mãozinha assim, não. Você está se prostituindo. Você está vivendo em prostituição. Uma palavra forte, dura. Só que ela foi embora. Aí muitos pensam que não vai voltar. Ela foi embora e trouxe a cidade toda para ouvir Jesus Cristo falando. João Batista, lá no Rio Jordão, no deserto, multidões fazendo fila para descer ao rio para se batizar. Você pensa que ele ficava fazendo carinho? Não. Ele cumprimentava o povo assim: paz do Senhor, raça de víboras. Era bravo, bruto, mas era Deus que usava a boca naquele momento. Até quando fugireis da ira vindoura? Era assim. Fazia-se a fila. Talvez alguns de nós iriam murmurar, porque ele desceu a areia, a raça de víboras. Aí na fila, lá atrás, chegou o primo dele, chamado Jesus, criado em Nazaré. Ele parou a pregação, parou ali o tema da pregação dele, raça de víboras, olhou assim, apontou o dedo para o primo dele e falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Talvez se estivesse lá, eu ia falar assim: isso é panela. Até agora eu estava nessa fila, só me chamou de víbora. Agora que chegou o priminho dele, é cordeiro. Eu vou embora, porque isso é panela. Não é panela, não, é vontade do Deus de Israel. A única panela que funciona dentro da igreja é a panela do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque as outras vão ser queimadas, mas o Deus de Israel
Está escrito assim, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A primeira vez que nós vamos Deus falar, à luz da Bíblia, versículo 3. E disse Deus: haja luz. Primeira palavra do Senhor: haja luz. Porque o nosso Deus, Ele não se associa com as trevas, nem com escuridão. O nosso Deus, quando Ele entra, Ele vem para trazer a luz. A Bíblia nos relata que Ele é o primeiro e é o último. Numa corrida existe uma classificação por ordem de chegada, do primeiro até o último. A Bíblia fala que Deus é o primeiro. Ele vem correndo, ele passa na chegada. Aí vem um monte de tranqueira passando. Aí depois ele está em último também. Ele está aqui. Depois que passa todas as tranqueiras, ele continua sendo o que é. E ele foi o primeiro. Na criação você não vê nenhum outro. Ele foi o primeiro. Em meio às trevas, Baal estava calado. Se podia falar, não falou nada. Em meio às trevas, o Deus Dagom estava calado, não falou nada. Em meio às trevas, Maomé estava calado. Allan Kardec estava calado. Charles Russell estava calado. Aparecida do Norte estava de boca fechada. E meio às trevas, menininha de Cantuá não falou nada. Santa Rita do Passa Quatro estava de boca fechada. Santa Protetora do pedal da bicicleta não disse nada. E nós sabemos que quem cala consente. Mas o nosso Deus, quando entra em meio às trevas, Ele vem para trazer luz e luz com abundância. Ele vem para trazer vida. Onde havia trevas, se prepara, levanta suas mãos. Que eu quero profetizar aqui nesta noite, pastor. A minha família está em meio à escuridão. A luz já começa a brilhar lá na tua casa. Porque o Deus de Israel vem trazendo luz. Vai raiar a luz do Senhor naquele lugar. Quem crê, abre a boca e glorifica o Senhor. Aquele que estava perdido vai ver a luz de Jesus Cristo de Nazaré. Abre a tua boca, eu sinto a presença dele no céu. Santa eu sinto a presença dele aqui. Ele vai transformar a tua família. Se prepara, porque eu sinto a presença dele aqui. E se ele fala, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E será Deus é meu. E muitas vezes nós limitamos Deus. Ele fala só na igreja. Ele fala só através do pastor. Ele fala em meus louvores. Ele fala na oração. Ele fala na pregação da palavra. Ele usa a criança para falar. Ele usa adolescente, ele usa jovem para falar. Ele não fala só na igreja, mas ele fala lá fora também. Ele só precisa de um canal, e este canal é você para falar lá de fora. Você é boca de Deus, e onde você profetizar o milagre acontece. Ele precisa de um canal que nem você para operar poderosamente naquele que está em trevas. Ele precisa que você deixe essa timidez embaixo
esses dias eu sou sincero e falo para vocês que eu estou maravilhado. Eu estou passando uma dificuldade assim, mas eu estou maravilhado com o trabalho de jovens e adolescentes. Eu estou assim. E não perca, eu vou fazer uma propaganda aqui, tá? Nós vamos ter o jornal, o telejornal e a telenovela. Mas só que o Luciano achou que novela ficaria um negócio muito forte. Cadê o Luciano? Tá aí, né? Fica, né, telenovela é muito forte, mas eu sei que ia dar uns 10 pontos de audiência. Principalmente se faz um enredo, que nem nessa novela que tem um pouco tempo atrás aqui. Você vai ver. Fizesse dia de terça e quinta, o negócio ia ficar estreito para fazer conta aqui. Porque eu estou maravilhado. Eu estou maravilhado. E tem um jovem que está há pouco tempo com nós. Ele estava lá no farol lá e os adolescentes abriram assim um cartaz assim, ó. Aí estava escrito assim: se você ama Jesus, cozinha. Não, virou uma bagunça em frente à Casa Bahia. Uma buzina uma atrás da outra, aquela buzina dos filhos do meu irmão, aquela menina, eu fiquei maravilhado com aquilo. É linda, linda, linda. Ela levanta o cartaz e falou assim: deve estar pesado já, né? Ela falou: não, pode deixar que eu vou ficar aqui. Aí passavam os caminhoneiros, o pessoal usando aquele barulho. E tinha um jovem que ele era mais abusado. Ele passava assim, quando ele via que não buzinava, ele batia na janela e falava assim: buzina. Nem se o cara não amava Jesus, ele buzinava. Olha ali o Lucas. É ousado, menino. Os motoristas que paravam lá com o cara de Capitão Nascimento, delegado Talibã, assim, ó. Cara fechado. Aí ele ia lá, batia no vidro assim, ó. Ousadia. Vai passando o tempo, nós vamos perdendo isso. Ficamos com medo de cara feia. Se é Deus que quer falar através da tua vida, irmão, não fica com medo não. Não leva para casa não.